Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Olá, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega, que começa nesse instante, hoje, dia 31 de julho de 2025, último dia desse mês abençoado. E como você viveu esse mês, como você viveu essa semana? Hoje é dia de agradecer, hoje é dia de louvar, de bendizer ao nosso Deus pela sua presença em nossa vida durante todo esse mês de julho. E sou eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega, que estarei com você até as 9 horas da manhã, trazendo para você a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira e também o nosso terço da comunidade, onde eu já convido você a estar em oração, a se colocar diante do Senhor em prontidão de oração, com a arma, o terço nas suas mãos, para que nós possamos elevar a nossa voz ao coração de nosso Deus, os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas intenções. Daqui a pouquinho você reza comigo o nosso Santo Terço. E para você na audiência da rádio SDS 93.3, a nossa rádio diocesana, a nossa primeira canção desse nosso programa de hoje. Evangelho do Dia. E hoje, nesta quinta-feira, 17ª semana do Tempo Comum, nós celebramos também a memória de Santo Inácio de Loyola, que nasceu no ano de 1491 na Espanha. E ele inicialmente levou uma vida voltada à carreira militar e ao ideal de cavalaria. Contudo, em 1521 foi gravemente ferido durante uma batalha e durante uma longa recuperação, leu diversos livros sobre a vida de Cristo e dos santos, o que provocou uma profunda conversão em seu coração. E ele, abandonando os antigos ideais, passou a buscar uma vida de maior intimidade com Deus e retirou-se em oração para uma montanha, para uma caverna, onde teve experiências místicas profundas que o inspiraram a escrever os exercícios espirituais, os famosos exercícios espirituais de Santo Inácio, que é um guia de discernimento e aprofundamento da vida espiritual e da fé. Ele estudou teologia e, com alguns companheiros, fundou a Companhia de Jesus, os chamados jesuítas, que oficialmente foram aprovados pelo Papa em 1540. E a missão da sua ordem, da Companhia de Jesus, era buscar a maior glória de Deus por meio da educação, missão e defesa da fé. Inácio faleceu em 1556 e canonizado em 1622. E a sua herança espiritual prevalece viva até nos dias atuais, principalmente e especialmente os exercícios espirituais, amplamente divulgados e também realizados em nosso meio cristão católico, e também do seu trabalho missionário educativo da Companhia de Jesus, os jesuítas. Uma frase que marca a sua vida e a sua história é esta: em tudo amar e servir. Peçamos a Santo Inácio de Loyola a sua intercessão para a nossa vida, para que também nós possamos em tudo amar e servir. E nesse momento vamos acolher a palavra de nosso Deus, o Santo Evangelho desta quinta-feira, onde Deus nos convida a estar juntos com Ele, fazendo a sua vontade, nos entregando a Ele através dessa palavra, palavra de salvação, de vida nova, de restauração, palavra que nos leva a um caminho novo ao céu. E a palavra do Senhor desta quinta-feira é de Mateus capítulo 13, versículos de 47 a 53. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje, nesse evangelho, ele nos apresenta mais uma parábola sobre o reino dos céus, comparando a uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de todos os tipos. E quando essa rede é puxada para a margem, os pescadores separam os peixes bons dos peixes ruins. E essa é uma imagem clara de Jesus no seu juízo final, quando os anjos separarão justos dos maus. Essa parábola, ela também nos convida à vigilância e à conversão constante. Veja que a rede representa o tempo presente, em que todos nós somos chamados a ser bons, mas, no entanto, alguns escolhem os caminhos maus. Nós somos chamados a ser santos, no entanto, muitos escolhem a vida de pecado. Mas chegará o momento em que cada um será julgado por suas obras, por sua fidelidade a Deus e pelo amor vivido a Deus e ao próximo. E Jesus, ele termina esta parábola dizendo: Compreendestes tudo isso? E os discípulos dizem sim. E ele conclui então dizendo que todo escriba, todo mestre da lei, todo aquele que se dedica à palavra de Deus torna-se discípulo do reino dos céus. É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Nada se perde, nada fica para trás, porque ele recolhe coisas antigas, ou seja, as tradições, aquilo que sustenta, e também as coisas novas, estando aberto à novidade de Deus, à novidade do Espírito. E quando Jesus terminou de contar essas parábolas, Jesus partiu daquele lugar. Jesus sempre peregrino, sempre em direção a Jerusalém. Então vamos refletir um pouco sobre essa parábola, esse evangelho de hoje. Como eu tenho vivido a minha vida diante da realidade do juízo final? Será que eu sou um peixe bom ou um peixe ruim? Onde o bom será guardado no cesto e o ruim será jogado fora. Tenho sido esse peixe bom buscando crescer em santidade? Ou tenho me deixado levar pelas correntes do mundo, por aquilo que passa, por aquilo que não me leva ao céu? E como discípulo de Jesus, estou transmitindo a fé com sabedoria, aproveitando o que há de bom tanto no passado quanto no presente, me abrindo à novidade de Deus, do Espírito Santo, mas não perdendo as bases sólidas da minha fé? Meus irmãos, minhas irmãs, que essa palavra de Jesus nos ajude a viver com responsabilidade, com confiança, com esperança, sabendo que o reino de Deus é para aqueles que escolhem todos os dias permanecer e se unir a Cristo. Vamos rezar então com esta palavra de Jesus. Senhor Jesus, que Tua palavra toque o nosso coração e nos ajude a viver como verdadeiros discípulos do Teu reino, assim como hoje celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola, que nós também, sustentados na fé,
possamos nos fortalecer na caridade e nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, jamais perdendo a esperança para que um dia sejamos acolhidos entre os justos no teu reino. Amém. Que Santo Inácio de Loyola interceda por nós. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço, Alfa e Ômega. Meu irmão, minha irmã, eu te convido nesse momento a rezar comigo o Santo Terço da nossa comunidade Alfa e Ômega, onde a cada invocação, a cada oração, nós vamos declarando a grandeza, a autoridade, o domínio, o poder de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida de todos aqueles que nós amamos, sobre as situações que nós estamos passando, enfrentando e também sobre as situações dos nossos irmãos que chegam até nós pedindo orações. Vamos entregar nas mãos de Deus, colocar Ele, o nosso Deus, diante de todas essas situações, diante dos nossos irmãos, daqueles que nos pediram orações e também de toda a nossa família. Reze pela sua família, reze pela sua casa, reze pelos seus familiares, por aqueles que são próximos, mais distantes, por aqueles que moram junto com você ou por aqueles que você muitas vezes quase nem se comunica. Reze por aqueles que vêm ao teu coração, pelas pessoas que você conhece, por aqueles que também você não conhece, mas que precisam de nossa oração. Principalmente aqueles que estão sofrendo perseguições de fé, perseguições morais, perseguições de todos os tipos, que muitas vezes, por se declararem do lado da verdade, são perseguidos pelo simples fato de estarem unidos a Deus e defenderem a causa de Deus, defenderem a moralidade católica. Que nós possamos nos unir em oração por todos os irmãos perseguidos, por aqueles que são injustiçados. Rezemos também pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, que precisam de Deus, que estão a par de Deus, longe de Deus, estão distantes da vida em Deus. Queremos rezar por todos aqueles que estão nos hospitais, em clínicas de recuperação, pelas pessoas que necessitam de nossas orações, pelos desempregados, pelos empregadores, pessoas que necessitam de levar o sustento para a sua casa, para a sua família, que muitas vezes encontram portas fechadas. Queremos rezar por todos aqueles também que estão passando nos médicos, recebendo exames, recebendo diagnósticos. Queremos entregar no coração de Deus e também sob o manto sagrado de Nossa Senhora todos esses corações aflitos, angustiados, necessitados de consolo, de amparo e da misericórdia de Deus. Por quem você quer rezar agora? Coloque a sua intenção, coloque o seu pedido de oração, reze, coloque-se diante do Senhor. Não perca essa oportunidade, esse momento de graça na sua vida para oferecer esse terço para você, para a sua família, para a sua causa ou também para aquela pessoa que está no seu coração. Reze, meu irmão, coloque-se diante do Senhor. Vamos iniciar o nosso terço, traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre.
Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. E chegou o nosso recado de Deus desta quinta-feira. Deus que quer falar ao teu, ao meu, ao nosso coração. Deus quer nos dar um recado do seu divino coração para cada um de nós. Um recado de misericórdia, um recado de vida nova, um recado de restauração, de direção. Então ouça esta pequena história, parábola, onde Deus quer falar com você. Através de uma pequena história, Deus fala muito ao nosso coração, com grandes ensinamentos e profundas transformações em nossa vida. Então, ouça com bastante atenção e você pode tirar as suas próprias conclusões a partir da sua revisão de vida. Pai e filho passeavam pelos campos. Iam conversando, rindo, se divertiam muito e apreciavam a bela paisagem. Lindas montanhas, flores, pássaros e um belíssimo riacho. De repente o menino acabou tropeçando em uma pedra e gritou: "Ai!" Para sua surpresa, ele escuta uma voz se repetindo em algum lugar da montanha: "Ai!" Curioso, o menino pergunta: "Quem é você?" E recebe como resposta: "Quem é você?" Contrariado, ele grita: "Seu covarde!" E escuta como resposta: "Seu covarde!" O menino olha assustado para o pai e pergunta: "Pai, o que é isso?" O pai, com serenidade no olhar, sorri e fala: "Meu filho, preste atenção." Então o pai grita em direção à montanha: "Eu admiro muito você." E a voz responde: "Eu admiro muito você." De novo o homem grita: "Você é um campeão." E a voz responde: "Você é um campeão." O menino fica espantado, ele não entende nada. E o seu pai explica: "Filho, as pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isso é a vida. A vida lhe dá de volta tudo o que você diz, transmite ao outro. Deseje sempre o bem, o melhor ao seu próximo. Nossa vida é o reflexo das nossas ações. Se você quer mais amor, compreensão, paciência, fidelidade, comece com você. Seja você mais amoroso, compreensivo, paciente e fiel."
E tá aí o recado de Deus: seja mais amoroso com os seus, com aqueles que estão na sua casa. Muitas vezes reclamamos tanto da atitude dos outros, que não são compreensíveis, que muitas vezes nos chateiam, que nos trazem dissabores, mas quantas vezes nós rezamos por essas pessoas? Quantas vezes nós não agimos ao contrário de como elas agem conosco? São João da Cruz, baluarte da nossa vocação Alfa e Ômega, disse certa vez: onde não há amor, coloque amor e você colherá amor. E eu tenho também um outro recado de Deus, ou melhor, 2 outros recados de Deus para você. O terço da misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Eu convido você a juntar-se a nós para rezar o terço da misericórdia, que é um momento de fé, de entrega ao infinito amor de Deus. De segunda a sexta-feira, às 15 horas, ao vivo, pelo Facebook da nossa comunidade Alfa e Ômega. É só você digitar lá, facebook.com/Alfa e Ômega. Rezamos juntos, agradecemos as graças e vitórias de Deus em nossas vidas e também oferecendo esse terço ao mundo inteiro. Compartilhe, convide sua família e amigos e juntos clamemos a misericórdia do Senhor. Terço da Misericórdia, um encontro diário com o amor de Deus. E o outro recado é o ofício da Imaculada. Sábado é dia de vitória, é dia de louvar a nossa querida Mãe Maria Santíssima. Então, mais uma vez eu convido você a juntar-se à nossa comunidade Alfa e Ômega para rezar o poderoso ofício da Imaculada Conceição. Um momento especial de fé e devoção a Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Convide sua família, amigos e venha rezar conosco através do Facebook da nossa comunidade Alfa e Ômega, onde a transmissão é ao vivo todos os sábados às 9 horas da manhã. Maria espera por você e compartilhe essa vitória de nossa Mãe. E com a graça de Deus, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. E eu quero agradecer você que esteve rezando conosco, você que esteve aí ligadinho em nossa rádio, que você possa estar unido em oração também ao coração de nosso Deus sempre, todos os dias, nesse mesmo horário, você acompanha o nosso programa Alfa e Ômega. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Desejo que você tenha um ótimo e abençoado dia e que nessa união e presença de Deus você seja abundantemente enriquecido com as suas graças e possa transbordar essas graças onde você passar, com quem você estiver e com quem você conviver. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que Nossa Senhora o cubra com o manto sagrado, o manto santo, te levando a esse caminho de salvação e de vida nova em nosso Deus. E nesse momento eu vou me despedindo da nossa programação, mas não sem antes rezar a Nossa Senhora. Rezemos juntos. Querida Mãe Maria Santíssima, ao final desse nosso encontro, voltamos o nosso coração a Ti com gratidão. Obrigado por Tua presença silenciosa, mas constante, por nos conduzir sempre a Jesus, Teu Filho e nosso Senhor. Intercede por cada ouvinte, por suas famílias, por suas intenções e cobre-os com o Teu manto de amor e proteção. Ensina-nos a escutar a palavra, a vivê-la com coragem e a levar esperança ao mundo com gestos concretos de caridade. Que como Tu sejamos servos fiéis da vontade do Pai, dóceis na escuta, firmes na fé e alegres na missão. Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve
Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.